Fala galera, Plínio Pintor do canal Plínio Artes e Decorações. Se você quer aprender esse lindo efeito aí para fazer na parede da sua sala, do escritório, segue o vídeo até o final, não pule para não perder nenhum detalhe. O vídeo ficou um pouco grande, mas foi necessário para você ver os detalhes. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe os nossos vídeos. Galera, aí eu estou improvisando com a massa de efeito madeira da Texturicia e também vou usar os reagentes madeira da Texturicia para fazer este lindo efeito calcicruda. Beleza? Vocês que não conhecem esse trabalho, pesquisam aí nas redes sociais, no Google, então até mesmo no YouTube, que vocês vão ver como que é esse efeito em uma parede. Beleza? Aí eu tô aplicando a massa de textura, galera, madeira da Texturicia, numa espessura aí mais ou menos de 2 mm a 3 mm. Não precisa ser muito grossa não. Bacana, tirou o excesso, né? Se for numa parede grande, vem aplicando de dois, onde um vem aplicando, o outro vem deixando uniforme e já passando a espátula dentada aí. Tem gente que faz com a vassoura, mas aí eu fiz com essa espátula dentada aí, puxando a primeira vez na diagonal em um sentido. Após ir vocês vão ver que eu vou puxar ao contrário, beleza? Segue o vídeo até o final, o vídeo tá bem informativo, em cada ponto eu deixei escrito aí todas as características aí dos efeitos que eu fiz em cada etapa aí. Segue o vídeo até o final, não pule porque o vídeo está bem detalhado. Se você pular você vai se perder na hora de chegar até o final, beleza?